cidade que iremos apresentar hoje conserva muitos dos antigos costumes e expressa sua cultura através das manifestações folclóricas. Além disso, a cidade abriga o maior conjunto arquitetônico tombado do estado de São Paulo. Conheça agora um pouco mais desse lugar tido por muitos como o último reduto da cultura caipira, a cidade de São Luís do Paraitinga. Quilômetro 78 da rodovia Oswaldo Cruz. É nesse ponto que se encontra a cidade de São Luís do Paraitinga. Encravada no meio da Serra do Mar, a cidade fica entre os municípios de Taubaté, interior de São Paulo, e Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Fundada em 1769, a cidade recebeu o nome de São Luís e Santo Antônio do Paraitinga. Paraitinga é o nome de um rio que cruza a cidade, onde nos tempos dos bandeirantes havia um posto avançado por onde passavam o café e o ouro mineiro. São Luís surgiu dentro de um esquema trazido pelo Morgado de Mateus, o capitão-general da Capitania de São Paulo, em 1765, onde se procurava reativar economicamente a capitania, né? E essa reativação da capitania passava pela fundação de diversas vilas, né? Então, a partir de 1765, são criadas muitas vilas na capitania de Santo Amaro, São Vicente, que era a capitania de São Paulo já naquela época, né? Algumas dessas vilas não vingaram, mas outras vingaram. É o caso de São Luís do Paraitinga. Logo a cidade mudou de nome e passou a se chamar São Luís do Paraitinga. Na agricultura, São Luís dedicou-se ao cultivo de cereais, como feijão, milho e arroz, enquanto o restante priorizava o cultivo de café. A característica da agricultura de São Luís, pelo menos nos séculos XVIII e XIX, era bastante diversificada. Feijão, milho, arroz, fumo faziam parte da produção. E o café não chegou a competir com essa diversificação. Houve café em São Luís do Paraitinga? Houve, mas o café não tirou o espaço que a agricultura de abastecimento tinha. Hoje, a região tem como forte na economia a criação de gado leiteiro. Nos afastamos do centro da cidade à procura de fazendas do tempo colonial. Encontramos uma das mais antigas da região, a Fazenda Boa Vista. Construída em 1852, a Casa Grande impressiona pelo tamanho. São 70 janelas espalhadas por toda a casa. Apesar da má conservação, a fazenda representa um rico patrimônio histórico. Vários objetos da casa dos tempos áureos do café têm aproximadamente 150 anos. Esse aqui era um descascador de café manual. De descascar café, então, só virava o café aqui e virava para descascar o café. Descascador manual. Quanto tempo? Tem uns 100 e poucos anos. Andando pela fazenda, podemos encontrar as marcas do século XIX. Peças que resistiram ao tempo nos levam à antiga São Luís. Tinha uma roda d'água aqui, uma roda d'água que era uma pequena indústria. Nós tínhamos as luzes próprias, tinha serrareria, tinha fábrica de bolhar o milho, de fazer fubá. Então tinha toda aí, era nessa casa, a casa da máquina que falava, né? Antigamente, a fazenda se dedicava à agricultura de milho e café. Hoje, quase não produz. Antigamente que era mais o algodão. Depois da defasagem do algodão já veio o café. Do café depois já veio a pecuária leiteira. E hoje está numa decadência aí que nem hoje. Hoje aqui já produz mel. Ainda tem o milho. É de sobrevivência. Voltamos ao centro de São Luís. Passear por ele se torna uma verdadeira viagem ao século XIX, onde construções do período colonial nos remetem ao passado. Não por acaso,
São Luís do Paraitinga é a cidade do estado de São Paulo onde se encontra o maior acervo histórico tombado pelo CONDEFAT. O CONDEFAT é o órgão estadual que cuida da preservação do patrimônio histórico, paisagístico e ambiental dos municípios do estado, no caso do estado de São Paulo. Porque nós temos o órgão nacional, que é o IPHAN, e tem algumas cidades que têm o órgão municipal. No caso de São Paulo, todos os municípios que não têm órgão municipal podem recorrer, as pessoas podem recorrer ao órgão estadual, que é o CONDEFAT. Grande parte desse acervo histórico é do século XIX. É o caso da Capela Nossa Senhora das Mercês, construída no começo do século XIX e que conserva as características da época. Consta ao término dela 1814, mas em alguns documentos consta que desde 1804 já tinha o plano de se erigir a capela e as primeiras arrumações para essa capela. Acredito que seja o início. A capela foi toda feita em taipa e construída pelos escravos. Além da igreja, a ladeira da capela também é do século XIX. Suas pedras foram retiradas do rio Paraitinga e, em seguida, a ladeira foi construída pelos escravos. Apesar de seu estado, a capela possui grande valor histórico, pois quase nada foi modificado. E nós sabemos que esse forro, né, esse forro que está sobre nós, ele é original. O brasão de Portugal, a mesma pintura ainda primitiva, naturalmente foram feitas também na época. A Santa também veio de Portugal, né? A Senhora das Mercês e o altar também. Além disso, o sino da capela ainda é o mesmo, desde quando foi construída em 1814. Mas alguns problemas de manutenção comprometem sua conservação, podendo apagar as marcas que fazem parte da história do país. Nós estamos precisando de muita ajuda para recuperar. Em muitas goteiras, bastante goteiras, como você vê, ela cai aqui no altar e ela passa por todo o assoalho aqui, manchando todo o assoalho. E a gente está precisando que alguém nos acuda aqui, né? Outro local da cidade que impressiona pela beleza é a Igreja do Rosário, também construída no século XIX. Suas paredes foram feitas com taipa de pilão. Atualmente, a igreja encontra-se fechada para visitações públicas, mas sua fachada e seus vitrais podem ser apreciados pelos visitantes. Vitrais estes que foram trazidos pelo padre italiano Monsenhor Inácio Gioia, fundador da igreja. Todas as imagens da igreja foram esculpidas em madeira por moradores de São Luís. Devido a 3 reformas feitas, hoje a Igreja do Rosário apresenta um aspecto eclético, com predominância do neogótico. Um fato interessante na pintura de uma de suas pilastras é que o mesclado da tinta formou uma imagem que lembra a face de Cristo. Outro importante ponto da cidade é a Igreja da Matriz, construída no século XIX. Sua arquitetura também é eclética, misturando elementos neoclássicos e barroco. A praça em frente à igreja, onde antes funcionava o mercado da cidade, hoje serve de cenário para comemorações dos vários festejos. Para substituir o antigo mercado, em 1909 foi construído em forma de quadrilátero o atual mercado municipal. Além das bancas tradicionais em qualquer mercado, como as bancas de verduras e legumes, podemos encontrar no mercado de São Luís amostras do artesanato local. Mas o que as pessoas acham do mercado? Representa o meu meio de vida. É onde eu tiro meu sustento. O tempo se encarregou pelo desgaste da estrutura do mercado, que será fechado para uma reforma. Reforma esta que está sendo bem recebida pelos comerciantes. A melhor coisa que o prefeito pode fazer é reformar. Por quê? Porque não tem condições de trabalhar dentro do mercado no estado que está. Tem bastante cliente? O mercado
Do jeito que está agora, está diminuindo, cada dia mais. Porque aqui é uma atração turística. Entendeu? Agora não tem mais o que o turista ver, vê chuva dentro do mercado. São Luís também é terra de gente ilustre, como o médico, higienista e cientista Dr. Oswaldo Cruz, que nasceu na cidade em 5 de agosto de 1872. A casa onde o médico nasceu, mais tarde, viria a se transformar em um museu. A casa, especificamente por volta de 1979, tá? Quando a cidade foi tombada pelo Conselho do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo, o CONDEFAT, tá? Aí se resolveu, então, criar também, nesse mesmo tempo, o Museu Pedagógico Oswaldo Cruz, né? E que tinha um acervo que foi coletado junto à população, mas que funcionou ao longo de uns 3, 4 anos, depois novamente fechou. Uma cadeira antiga, objeto pessoal de Oswaldo Cruz, ainda se encontra no local. Além disso, podemos encontrar na casa quadros que contam a história de São Luís. História dos tempos do tropeirismo. História de uma cidade que teve participação significativa na Revolução de 32. Cidade de um povo religioso e festeiro, que conserva suas tradições e manifestações folclóricas e que tem orgulho de ser luisense. A seguir, artistas da cidade falam sobre as máscaras e bonecos das tradicionais festas de São Luís e ainda a vida de Elpidio dos Santos e o núcleo Santa Virgínia, no próximo bloco. Um pequeno ateliê da cidade guarda um casal de bonecos bem conhecido dos moradores. O dono dos bonecos, João Paulino e Maria Angu, nos conta que o casal sempre está presente nas festas da cidade. Mas qual a verdadeira origem dos bonecos? A origem do boneco se perde no tempo, né? A gente diz que é de influência ibérica. E a gente acha que ele deve ter vindo através da festa do Divino Espírito Santo. Esse casal de gigantes são tradicionalmente super festivos. Claro que ele se adaptou à cultura local, certo? Então aqui tem um garoto que bate um bumbo no oi, 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 João Paulino, oi, 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 a Maria Angu. Além disso, o ateliê guarda várias peças de decoração, chapéus e máscaras muito usadas em dias de festa. Essas máscaras elas são feitas para vender, geralmente no carnaval, na festa do Divino, Folia de Reis, final de ano, né? Elas são máscaras tradicionais daqui de São Luís. Festas que Dona Sinira conhece muito bem. Participo, sempre participei. Quando criança, minha mãe era costureira, então de qualquer forma a gente participava, né? E eu saía de anjo, depois fazia flor para enfeitar a igreja, flor de papel, enfim, sempre participei. Dona Sinira nasceu em São Luís, na mesma casa onde mora hoje. Nas paredes, quadros pintados por ela. Na estante, peças de artesanato. Mas não foram os quadros que fizeram com que Dona Sinira ficasse conhecida na cidade. Viúva do músico Elpidio dos Santos, a senhora de cabelos brancos nos fala sobre a vida ao lado do marido. Nós vivemos muito bem e tive 7 filhos que eu criei sozinha, porque quando ele morreu, o pequeno tinha 5 anos e a mais velha tinha 17. Elpidio dos Santos nasceu em São Luís e desde cedo teve contato com a música. A música é no sangue, eles têm a música no sangue, porque o avô já era músico, era maestro de uma banda, e independente que o Elpidio tocava 22 instrumentos, independente, que eram os instrumentos de banda. Quando eles queriam tocar, fazer baile, essas coisas, eles montavam um grupo como está ali, olha lá. Ali tem ele, o irmão, sabe, os amigos aí, isso já era para baile. E depois o tempo muda, tudo muda, as músicas, tudo, né? Então ele estava sempre atualizado com
tudo que se relacionava à música, ele estava atualizado. Dona Sinira guarda em casa um acervo da carreira de Eupídio. Além de fotos, as fitas de vídeo dos filmes de Mazzaropi, onde as músicas de Eupídio dos Santos apareceram, estão guardadas na casa. O primeiro filme do Mazzaropi, que Eupídio pôs música, foi o Carrocinha. E quantos filmes foram depois do Carrocinha? Foram muitos. Depois ele começou a produzir, ele mesmo fazia os filmes dele, né? Acho que é 32 filmes. Além do acervo, Dona Sinira guarda no coração as boas lembranças que o músico Eupídio dos Santos deixou em sua vida. Ele era uma pessoa boa, muito boa, sabe? Era bom amigo, bom marido, bom pai. Enfim, ele era uma pessoa boa, não é porque ele morreu, não. Ele era. Flora, fauna, cachoeira. Quem visita o Núcleo Santa Virgínia, um dos núcleos administrativos do Parque Estadual da Serra do Mar, pode conhecer de perto a riqueza natural da Mata Atlântica. Com aproximadamente 5.000 hectares, o núcleo, localizado em São Luís, foi criado há mais de 10 anos. Ele foi criado em 1989 e de lá para cá começou o processo de implantação desta área. O núcleo abriga cerca de 5.000 hectares de vegetação nativa, além dos recursos hídricos. São 17 cachoeiras que se espalham pelos rios protegidos pelas florestas e que são fonte de água pura. Nos rios, podemos encontrar peixes ameaçados de extinção, como o pirapitinga. Apenas 20% do núcleo é aberto para visitações. Por ano, cerca de 5.000 pessoas visitam a área. Os visitantes podem participar de várias atividades, como percorrer trilhas, onde existem várias espécies de vegetais. Aproximadamente 50% da área do Núcleo Santa Virgínia já foi alterada pelo ser humano. E esse 50% alterado encontra-se em processo de recuperação. Passo a passo, o visitante vai descobrindo a sensação de estar rodeado pela natureza. Acompanhados por um guia, crianças e adultos começam a descobrir cada detalhe da área e, através de atividades, aprendem a preservar. Além das atividades, o núcleo promove vários programas. Nós temos o programa de administração, que cuida dos prédios, das estradas, das trilhas, enfim, da manutenção do parque. Temos o programa de proteção, que cuida da fiscalização, principalmente da caça, da pesca, do palmito, desmatamento, queimada e etc. Temos o programa de pesquisa, onde nós acompanhamos os pesquisadores em trilha e supervisionamos essas pesquisas. E temos o programa de uso público, onde nós recebemos os visitantes. Nas árvores, marcações utilizadas pelos pesquisadores nos lembram um dos objetivos da criação do núcleo: conservação, educação ambiental e pesquisa. O Núcleo Santa Virgínia é um bom exemplo da importância da preservação e da pesquisa científica. Despertar a consciência ecológica no cidadão é fundamental na busca por um futuro melhor, na busca por uma terra onde homem e natureza possam conviver em perfeita harmonia. São Luís do Paraitinga hoje tem aproximadamente 10.000 habitantes, espalhados em uma área de 737 km², separados em área central e rural. Ainda conserva muitos costumes do século passado, que na maioria das cidades paulistas já se perderam. Os prédios coloniais não são apenas para render elogios dos visitantes, mas sim templos herdados para a continuidade da história. O último reduto de Caipiras, como é conhecida São Luís, além de conservar a arquitetura típica do passado, conserva uma cultura de interior, de uma gente que adora os lugares que frequenta. Eu frequento o mercado porque o mercado aqui é um mercado tradicional e aqui eu encontro muitos amigos meus da roça, inclusive como você vê aí, ó, tem bastante verdura, abóbora
e outros cereais, tudo que vem da roça. E a gente negocia aqui nesse mercado, eu tenho muito amigo aqui, as coisas que é mais barato, tudo sem agrotóxico, coisas fresquinhas. Então o mercado aqui é muito bom, então eu frequento por causa disso. E vários amigos que eu tenho aqui, as amizades. Vem trocar uma prosa? Isso, trocar uma prosa, fazer uns negócios aí, ganhar uns boi. E é muito gostoso aqui em São Luís. Cidade de forte influência católica, São Luís do Paraitinga mistura manifestações culturais dos escravos com rituais católicos. Entre outras, a Festa do Divino, realizada 50 dias após a Páscoa, reflete essa herança católica. A Festa do Divino é a festa de Pentecoste, né? A criação da Igreja Católica. E a maior festa da nossa fé. E ela é muito tradicional aqui para nós e muito participada. Mas em São Luís existem muitas festas e que o povo faz questão de participar. Todas as festas, porque São Luís tem 200 festas por ano. E a gente, sempre que pode, participa tantas quanto a gente pode, né? Terra que tem como padroeiro São Luís, bispo de Tolosa, e que em sua homenagem foi erguida a Igreja Matriz. Terra de uma gente simples, que carrega consigo a musicalidade e o jeito caipira. Terra preferida de Mazzaropi. Terra de personalidades como o sanitarista Oswaldo Cruz e Eupídio dos Santos. Terra de uma gente que se orgulha de seus costumes e constrói largos em homenagem à própria cultura. Terra de uma gente hospitaleira que cultiva suas raízes e deixa saudade em seus visitantes.